Fala galera, um salve a todos, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Leonardo Sacramento e aqui a gente vai iniciar nossa caminhada de geometria rumo ao gabarito da prova da ESA. Show de bola? Então na aula de hoje, o nosso primeiro assunto de geometria é a base da geometria, que é o quê? Ângulos. Tudo da geometria vai girar em torno dele, tá? Tudo gira em torno de algum ângulo. Show de bola? Então vamos falar desse assunto, bem legal, bem bacana, bem bonito, bem charmoso, devagar, pausadamente, para você entender tudo direitinho, para ficar suave. Primeira coisa, o que é ângulo? Ângulo, ela tem uma definição também um pouquinho diferente, por exemplo. O que é altura? Se você chegar e falar, o que é altura, e a pessoa falar 1,80, tá errado. Por que tá errado? Porque 1,80 é uma medição da altura. Mas o que é altura? A altura é o tamanho de alguma coisa, certo? Por exemplo, a altura de uma pessoa é o tamanho dessa pessoa no sentido vertical, tá? A altura de um prédio é o tamanho do prédio no sentido vertical. Quando eu falo o valor de um ângulo, o que é ângulo? Ângulo não é nada mais, nada menos que a abertura formada por duas semi-retas. E aí você vai me falar, Léo, o que é semi-reta? Olha aqui. Eu tenho, ó, essa semi-reta aqui de azulzinho que tá vindo aqui pra cima, que tá saindo desse carinha O e tá seguindo aqui pra cima. Então você observa, ó, que ele tem um ponto de partida, mas não tem um ponto final, ó. Tanto que esse sinalzinho aqui significa que ele está crescendo infinitamente. E a mesma coisa aqui para baixo. Então, quando eu falo de semi-reta, eu estou falando de todo pedaço da reta que tem início, mas não tem fim. Show de bola? E quando eu marco aqui esse ponto A e esse ponto B, e eu falo de OA e OB, eu estou falando de segmento de reta. Ou seja, eu estou pegando um pedaço da reta e eu estou estudando aquele pedaço. Show? Então é um pedaço que tem início e tem fim. Beleza? Então é isso. Bem simples. E para complementar, reta é o quê? Aquilo que não tem início e aquilo que não tem fim. Show? Então a gente define um ângulo como a abertura de duas semi-retas formadas pela mesma origem. Então olha aqui, eu tenho essa semi-reta aqui subindo, eu tenho essa semi-reta descendo, e ambas têm o ponto O como origem, tá? E o que acontece? O ângulo vai ser justamente a abertura entre essas duas semi-retas. Então eu tenho aqui esse ângulozinho aqui pintadinho de vermelho, que eu chamei de ângulo. E por definição a gente pode fazer o quê? Ó, se eu marcar um ponto A aqui em cima e eu marcar um ponto B aqui embaixo, eu posso falar que o ângulo é AOB, ou eu posso falar que ele é BOA. Ou seja, o ponto, né, onde o ângulo está próximo, está ali juntinho, está ali do ladinho, ele obrigatoriamente tem que estar onde? No centro da sigla, tá? Se eu falasse, por exemplo, OAB, estaria errado. Por quê? Porque o ângulo está aqui, ó, no ponto O, ele não está no ponto A, tá? Então aqui a gente sempre coloca o lugar do ângulo onde ele está no ponto. Se ele está no ponto O, então o centro aqui, a minha letrinha do meio da sigla, só pode ser o O. Show de bola? Então, como eu falei, o ângulo, ele tem uma ideia muito parecida com a altura, né? A altura, a gente fala, a gente pode medir em metros, centímetros, quilômetros, seja o que for. Aqui a gente também tem como medir esse grau de abertura, o tamanho dessa abertura. E a gente pode medir de duas maneiras. A maneira mais comum, a maneira mais famosa, que é graus, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. 30 graus, 180 graus, 72 graus, 45 graus, 180 graus, 270 graus. Qualquer medida em graus, a gente pode determinar com aquela bolinhazinha em cima clássica, bem comum, que a gente vê até na temperatura, né? Quando a gente fala, sei lá, tá um calor hoje aqui, 35 graus, né? Não, a gente não está falando de ângulo, mas a gente está usando a medição em graus, nesse caso, para temperatura, tá? E a outra medição, que é muito comum, que a gente vai usar daqui a pouquinho não, daqui a algumas aulas, umas 10 aulinhas, quando a gente chegar em trigonometria, que a gente vai usar a medição em radianos, tá? Isso pode cair na sua prova, tá? Ele vai te dar um ângulo de 2π radianos. E aí você tem que saber o quê? Quantos graus isso equivale. E é o que eu vou te explicar aqui agora.
Naturalmente, como ambos estão medindo a mesma coisa, né, eles vão ter que possuir uma relação, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente mede a temperatura em graus Celsius, tá? Nos Estados Unidos, eles medem a temperatura em graus Fahrenheit. Só que, tanto Celsius como Fahrenheit, eles estão medindo o quê? A mesma coisa, que é temperatura. Então, lá na física, não sei se você lembra, naturalmente não cai na ESA, graças a Deus, mas na física tem uma formulinha que relaciona a medida em graus com a medida em Fahrenheit. Por quê? Porque elas medem a mesma coisa. Só são unidades de medidas o quê? Diferentes. Aqui são unidades de medidas diferentes, mas elas vão medir a mesma coisa, que é, no caso, o nosso ângulo. Então, como é que é essa unidade de medida? Como é que a gente tem essa seguinte relação? Olha aqui, 360 graus é igual a 2π radiano. Só que se você observar, de ambos os lados eu tenho um múltiplo de 2. Né? São números pares, então eu tenho um múltiplo de 2. Então eu posso dividir por 2 em cada um dos lados. Então, 360 dividido por 2, eu posso falar que é 180. 2π dividido por 2, eu posso falar que é π. Então eu tenho essas duas relações aí, ó. 360 igual a 2π radiano e 180 igual a π radiano. Show? Então olha aqui, ó, vamos lá. Eu quero transformar agora para outra unidade. Primeiro caso, 60 graus. Se a gente observar, 60 graus, eu posso falar que é a mesma coisa que 180 dividido por 3, correto? 180 dividido por 3, 60. Só que aí, a gente recorre aqui em cima, a gente vê que 180 é π radianos. Então, no lugar do 180, eu vou colocar quem? Vou colocar π radianos. Então, isso aqui vai me dar um π sobre 3. E aí, acabou. 60, então, é a mesma coisa que π sobre 3. Show? Bem mole, né? Olha aqui, π sobre 6. Eu quero passar isso aí para graus. Se a gente recorrer aqui de novo, a gente sabe que π, 180. Então agora a gente vai fazer o caminho de volta, né? Aqui eu não coloquei 180 igual a π, agora eu vou fazer de volta. Eu vou falar que π é 180. Então no lugar de π, eu coloco 180. Então eu posso falar que isso aqui, ó, é 180 graus dividido por 6. E 180 dividido por 6, naturalmente, eu posso falar que é 30 graus, beleza? Então, π sobre 6, ele me representa exatamente 30 graus. Vamos falar desse aqui agora, ó. 2π. 2π, quando eu recorro aqui, eu sei que 2π é 360. Então, eu posso colocar aqui, ó, um 360 dividido por 5. E aí, só fazer o quê? Só fazer a continha. Vamos fazer aqui, ó. Né? A gente é filho de Deus também. Ó, 36, né? Mete um 7zinho aqui. Menos 35. Resta 1, abaixou o 0. 2 menos 10, morreu. 0. Então, ó, eu posso falar o quê? Que 2π sobre 5, ele me representa 72 graus. Beleza? Tranquilo? Deixa eu... Aqui o apagador. Show! Agora olha esse cara aqui, 150. Vamos lá. Tanto o 360 quanto o 180, eu não consigo dividir por um número que vai bater exatamente 150. Por exemplo aqui, ó. O 180 dividido por 3 bateu exatamente 60. Eu não tenho um número que faz exatamente isso. Então aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. Vou fazer aqui em cima, ó. Eu posso usar tanto o 360 quanto o 180. Vamos usar o 180 aqui? Então eu posso falar, ó, que 180 graus equivale a π. Então 150 graus vai equivaler a x. E aí, ó, olha o que a gente pode fazer aqui. Posso cortar esse zerinho aqui, ó, com esse zerinho, certo? 18 e 5 eu também posso cortar. Eu posso dividir por 3, ó. Dividir por 3, 6. Dividir por 3, 5. Agora não tem muito o que fazer. Multipliquei cruzado. Então eu posso falar o quê? Que x vai ficar igual, ó, 6x, né? 6 vezes x igual a 5π.
Joguei o 6 dividindo, então eu posso falar que x vai ser 5π sobre 6. Então conseguimos determinar o valor de 150. 5π sobre 6 rádio. Show? Então, ó, naturalmente, é só a gente aplicar uma regrinha de 3, vai ficar bonito, vai ficar charmoso, vai ficar gostoso e você vai matar a sua questão. Show? Beleza. Então agora a gente vai fazer o quê? A gente vai classificar os ângulos, tá? Beleza. Então olha aqui, ó. Vamos classificar os ângulos de algumas maneiras. O primeiro cara é o agudo, ou seja, ele vai estar entre 0 e 90 graus. Naturalmente, eu não vou ter um ângulo de 0 graus, por quê? Porque se eu tenho 0 graus, quer dizer que eu não tenho abertura. Se uma pessoa tem 0 metros e 0 centímetros, quer dizer que ela não tem altura. Então essa pessoa, teoricamente, o quê? Não existe, né? Se eu tenho um ângulo de 0 graus, significa que ele é um ângulo nulo, ou seja, ele não existe, tá? O ângulo vai ser reto se for igual a 90 graus. Obtuso, se ele estiver entre 90 e 180. Raso, se ele for igual a 180. E completo, se ele for 360 graus. Show? Basicamente, os três importantes são esses primeiros aqui. Agudo, reto e obtuso. Porque esses nomes aí a gente vai carregar ainda para algumas coisitas mais. Show? Então, avançando aqui, ó, vamos falar da relação de dois ângulos, tá? Então, dois ângulos vão ser complementares se sua soma der exatamente 90 graus, né? Então, por exemplo, se eu te pergunto, qual o complemento de 30? Eu estou perguntando que ângulo junto com 30 vai dar 90. Só pode ser quem? Só pode ser o 60, porque 60 mais 30, 90 graus. Suplementares são a soma dos ângulos igual a 80 graus, 180 graus. Então, ó, se eu te pergunto qual o suplemento de 100, você vai responder o quê? Você vai responder whey protein, BCAA, albumina, né? Não, né? Você vai responder o quê? Qual ângulo somado com 100 vai dar 180? Só pode ser o 80. Então, o suplemento de 100 é 80. E o replementar é o quê? A soma dos ângulos bater 360 graus. Ou seja, qual o replemento de 200? Eu estou perguntando qual ângulo, junto com 200, vai formar 360. E aí só pode ser o 180. Show? Tranquilo? De boa? Então é só isso. Se você ouvir essa palavrinha complementar, você já sabe que é igual a 90. Suplementar, 180. Replementar, 360. E aí você nunca mais vai errar. Beleza? Ó, um bisuzinho, ó. É só você ver, ó, que daqui pro outro vem sempre o quê? Vem sempre dobrando, ó. Vezes 2, 180 vezes 2, 360. Então é só você gravar o quê? De vezes 2 em vezes 2. E naturalmente lembrar o nome. Show? Isso aqui a galera confunde muito, muito. Que é ângulos consecutivos e ângulos adjacentes, tá? Então olha aqui. O que eu fiz? Tracei essa ideia ali. Fiz aquela ideia aqui, ó. Só que aí eu tracei essa retinha aqui de verde, que eu dividi o ângulo grandão aqui, que é o de roxinho, em duas partes, que é o de preto e o de laranja. Então, ó, olha aqui o que eu vou fazer. Eu posso falar que o de roxo, ó, presta atenção no que eu vou fazer aqui, hein? Eu posso falar que o ângulo de roxo, que é o grandão, ó, eu posso falar que o ângulo de roxo, que é o grandão, vou até fazer o formato para a gente ver que isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça. O ângulo de roxo, que é o grandão, ele é o ângulo de preto, que ó, é este carinha aqui. Ó, é este carinha aqui. Mais a parte inferior, que é o ângulozinho de laranja. Então, ó, vou fazer um ângulozinho aqui de laranja. Opa! O ângulozinho de laranja aqui, ó. Então, ó, se eu pego essas partes aqui e junto, vai formar o ângulozinho de roxo. E aí, o que eu quero falar para você? Os ângulos consecutivos
são os ângulos que um possui parte no outro. Por exemplo, o de preto não faz parte do de roxo? Faz. O de laranja não faz parte do de roxo? Faz. Então eu posso falar que o preto com o roxo são consecutivos? Sim. Eu posso falar que o laranja com o roxo é consecutivo? Sim. Então olha aqui, eu vou até colocar em bolinha, ó. Eu posso falar então que o roxo, ó, o roxo e preto são consecutivos. E eu posso falar também do roxo com o de laranjinha, tá? Então, ó, em outras palavras, se eu fosse colocar isso em sigla, como é que eu faria? Eu posso falar, ó, que a OC, que é o grandão, ó, a volta grandona, ele é consecutivo ao de preto, que é a OB. Então, ó, isso aqui eu posso escrever como a OC e a OB. Como eu também posso dizer, ó, que a OC, que é o grandão, a OC, ele é consecutivo ao de laranjinha, ó, que é só esse pedacinho aqui, que é o BOC. Justo? E aí os adjacentes é o quê? Naturalmente os adjacentes vão ser aqueles que não possuem parte em comum, né? Como eu sei que o preto possui parte no roxinho e o laranjinha possui parte no roxinho, o adjacente vão ser esses dois, que um não possui parte do outro. Eu não consigo pegar o laranja e colocar dentro do preto. Eu não consigo pegar o preto e colocar dentro do laranja. Então eu posso falar que os adjacentes aqui vão ser quem? Vão ser o preto e o laranja. Então eu posso falar que vai ser quem? Ó, na sigla. Eu posso falar que é o AOB e BOC. Show? Tranquilo? De boa? E aí aqui a gente consegue determinar um negocinho chamado bissetriz. Se essa reta aqui, ó, vamos lá. Se essa reta aqui de verde, eu falo que ela é bissetriz, obrigatoriamente ela vai dividir o ângulo roxinho em duas partes iguais, tá? Ou seja, o ângulo roxo é o ângulo maior, né? Se eu falo que essa reta aqui de verdinho é bissetriz, ele vai pegar esse ângulo maior e vai dividir em duas partes. Ou seja, se eu fizesse isso, eu estaria falando o quê? Que o preto e o laranja, eles possuem a mesma medida. Como assim, Léo? Vamos lá. Se eu pego esse cara aqui e falo que ele mede 60 graus, 60, tá? 60. E eu falo que saiu uma reta aqui que é bissetriz. Se ele é bissetriz, então eu posso falar que esse pedacinho aqui de cima é 30 e o pedacinho de baixo também é 30, tá? Um detalhe importante para vocês sempre tomarem cuidado na prova da ESA não, porque não cobra desenho ainda, pode vir a cobrar. Mas na apostila, em algum lugar, é o seguinte, não se baseia no desenho, tá? O desenho, ele pode estar ali somente para te enganar, tá? Você sempre vai se basear nas informações. Naturalmente, eu consigo observar aqui que o preto é maior do que o laranja, tá? Eu consigo observar. Porém, se a informação da questão me falar que essa retinha aqui de verde é bissetriz, mano, não importa. Não importa se você está olhando esse maior e esse menor. Se ele está falando que é bissetriz, vou falar a palavrinha que eu não posso falar. F, pontinho, pontinho. Você vai vir aqui e vai falar que o preto é igual ao laranja. Não importa. Se falar que é bissetriz, não importa se ali visualmente você fala, tá, mas esse cara é maior que o outro. Dane-se, você vai fazer o quê? Preto igual laranja. 30, 30. Se o carinha for 60, tá? Se o carinha for 100, 50, 50. Tá bom? Vai dividir por 2 em ambos os lados. Beleza? Tranquilo? Para encerrar nossa aulinha, a gente vai falar de retas paralelas cortadas por uma transversal.
Primeira coisa, retas paralelas são retas que elas nunca vão se cruzar. Então eu pego essa reta aqui de cima, eu pego essa reta aqui de baixo. Se eu seguir infinitamente para qualquer um dos lados, e a de cima também, elas nunca vão se cruzar. Então são retas paralelas. E naturalmente a transversal é essa aqui que eu desci, bonitão, feliz da vida, show de bola. E aí o que acontece? Isso aqui vai formar vários ângulos. Então, ó, deixa eu marcar esses ângulos aqui, ó. Vai formar este carinha aqui, vai formar este carinha aqui, vai formar este carinha aqui, vai formar este carinha aqui. Vocês vão ver que isso aqui tem algum sentido que eu estou fazendo, tá? E ó, vai formar outros carinhas aqui, ó. Esse carinha com esse carinha, este carinha e este carinha. Então o primeiro tipo de ângulo que você vai identificar aqui são os ângulos opostos pelo vértice. Leu, o que é vértice? Vértice é sempre o encontro de duas retas. Então se você observar, eu tenho um vértice aqui e eu tenho um vértice aqui. Ou seja, o que é oposto? Aquilo que um está para cima, o outro está para baixo. É o que eu estou vendo de frente para mim, né? Então olha aqui, ó. Se eu der nome aos bois aqui, chamei aqui de A, aqui de D, aqui de E, aqui de H, e naturalmente eu vou chamar aqui, ó, de BC e aqui de FG, eu posso falar o quê? Eu posso falar que os ângulos opostos pelo vértice são AD, EH. Eu posso falar dos de laranja. E dos verdes eu posso falar o quê? BC, FG. Então, ó, vamos anotar aqui. Eu posso falar que A igual a D. Eu posso falar que B igual a C. Coloquei lá da parte superior. Vamos colocar aqui o de baixo. Eu posso falar que E igual a H. Como eu posso falar que F igual a G. Tá? Uma palavrinha que você pode ouvir aqui, que ela é sinônimo de iguais, seria congruente. Tá? Então ele pode falar que os ângulos opostos pelo vértice também são congruentes. O segundo cara aqui são os ângulos alternos. O próprio nome já diz, alterno vem de alternância, né? Então qual alternância eu posso fazer aqui, ó? Aqui eu tenho duas situações. Eu tenho o que está para cima e o que está para baixo, que é em relação a essas duas retas aqui. E em relação à retinha de azul, o que está para a esquerda e o que está para a direita. Só que eu posso dividir os ângulos alternos de duas maneiras: internos e externos. Internos são os ângulos que estão dentro das duas retas e externos são os ângulos que estão fora das duas retas. Então olha aqui, ó, um alterno interno. Vamos identificar aqui, ó, alterno interno. Eu posso pensar, ó, se eu estou pensando cima, esquerda, ó, mão esquerda, tá? Cima, esquerda, eu vou considerar quem? O cara que está baixo, direita. Então olha aqui, ó, cima, esquerdo, C, baixo, direita, F. Então olha aqui, o nosso primeiro alterno interno aqui seria C igual a F. Agora vamos inverter. Cima, direita, baixo, esquerda. D e E. Então, ó, D igual a E. E lembrando, ó, tem que estar entre as retas. Agora vamos fazer essa ideia o quê? Fora das retas. Tá? Vamos fazer essa ideia fora das retas aí. Fora das retas vai ser o quê, ó? Cima, esquerda, A, baixo, direita, H. Então eu posso falar, ó, que A igual a H. E naturalmente, ó, cima, direita, B, baixo e esquerda, G. B igual a G. Show? E para encerrar nossa aulinha, essa aulinha completa, essa aulinha maravilhosa que eu fiz aqui para vocês, os colaterais. Os ângulos colaterais, eles obrigatoriamente são suplementares. Então, ó, colateral, mesmo, lateral, lado. Eu tenho certeza que você xinga aquele seu lateral direito, aquele seu lateral esquerdo, né? O ponta direita e o lateral direito,
eles são colaterais. Por quê? Eles jogam no mesmo lado do campo, tá? Então olha aqui, ó, os colaterais eles são suplementares, e aí a gente tem que lembrar que ângulos suplementares, ó, a soma dá 180 graus. Então olha aqui, ó, vamos lá. Eu também posso dividir esse cara em duas situações, interno e externo. Não coloquei aqui porque naturalmente você está vendo aí no vídeo que não tem espaço. Então eu vou escrever aqui em cima, né? Então vamos lá. Vamos ver os internos aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, colaterais. Internos. Então, ó, é só a gente ver os ângulos que estão para a esquerda e dentro. C e E. Então eu posso falar o quê? Que C mais E vai ter que ser igual a 180 graus. E agora eu olho para a direita, D e F. Eu posso falar que D mais F tem que dar 180 graus. Naturalmente essa relação também funciona para os externos. Então eu olho os ângulos que estão fora das retas e à esquerda, A e G. Então eu posso falar, ó, que A mais G igual 180 graus. E eu posso falar que B mais H igual a 180 graus. Naturalmente, se você montar dessa maneira que eu fiz aqui, você vai enxergar o quê? Que os ângulos de mesma cor são iguais e os ângulos de cores diferentes somados sempre vão dar 180. Tranquilo? Firmeza? Ficamos por aqui, nossa primeira aulinha de geometria. Espero que você tenha gostado. Na aula seguinte vamos falar de triângulo, né? Vamos separar essa aulinha de triângulo em duas partes, tá? A definição de triângulo, alguns conceitos principais. E a segunda parte a gente vai falar dos pontos notáveis dentro de um triângulo. Já é? Tamo junto, aquele abraço, fui!